Olá, vamos agora resolver uma outra questão. Eu sou a professora Edinalda e nós vamos agora falar sobre arte abstrata. É muito comum se perguntar, as pessoas perguntarem, tia, o que é arte abstrata. Então vamos primeiro conversar um pouquinho sobre isso. Então Kandinsky, né, foi um artista da primeira metade do século XX e que é o artista que é o autor da primeira obra abstrata. Em 1914 ele fez uma pintura abstrata. Kandinsky defendia que os elementos da linguagem visual eram capazes de afetar a nossa percepção independentemente do tema trabalhado pelo artista. Então, geralmente, quando a gente vai fazer a leitura, ou a interpretação, ou a análise de uma obra de arte, a gente segue geralmente por dois caminhos principais. Que é a análise temática, quando você relaciona o assunto, que foi que o artista representou, o que ele fez, etc., qual a relação daquela imagem com o contexto em que foi produzido, E a outra análise é a chamada análise formal, quando você se refere à maneira como o artista organizou os elementos da linguagem visual em sua composição. Na arte abstrata, nós não podemos fazer uma análise temática porque ela não possui tema. A obra não é uma representação. Então, Kandinsky defendia que se os elementos da linguagem musical, em uma música que não tivesse letra, fosse capaz de afetar a nossa percepção, então os elementos da linguagem visual também teriam esse poder. Ou seja, um vermelho tem um determinado efeito sobre a minha percepção, um verde tem um outro efeito, um branco tem um outro efeito. As linhas, dependendo da posição em que elas estiverem, elas têm efeitos diferenciados sobre a minha subjetividade. Então, dito isto, posto isso, vamos para a questão. Kandinsky, como muitos de seus amigos pintores alemães, Kandinsky era russo, tá? De origem russa. Era realmente um místico que detestava os valores do progresso e da ciência e anelava por uma regeneração do mundo através de uma nova arte de puro intimismo. Em seu livro Algo Confuso e Apaixonado, do espiritual na arte, ele sublinhou os efeitos psicológicos da cor pura, o modo como um vermelho brilhante pode afetar-nos como o toque de um clarim. A sua convicção de que era possível e necessário gerar desse modo uma comunhão de espírito a espírito encorajou a expor essas primeiras tentativas de música cromática, as quais inauguraram efetivamente o que passou a ser conhecido como arte abstrata. Então, juntando aqui o que foi dito no texto, juntando o que já conversamos antes, vamos ver aqui essas possibilidades de alternativas. Na arte abstrata, nos termos defendidos por Kandinsky, a pintura privilegia a relação entre os valores e o contexto em que está inserida. Não, porque aqui nós estamos falando de uma análise do tema. A obra abstrata ela não possui tema. Expressividade dos elementos estruturantes da imagem. Sentimento e a visão política do artista criador. Ora, sentimento e visão política fazem referência a tema. Numa obra abstrata eu não sou capaz de ver isso. Veiculação de seus significados temáticos, já sabemos que essa daqui não tem a menor possibilidade, porque ela se refere a tema. Representação ilusionista da natureza. Então, primeira coisa que uma outra coisa que uma obra abstrata ela nunca é uma representação de nada. Então, fica para nós a alternativa B, que é a expressividade dos elementos estruturantes da imagem. O que são elementos estruturantes da imagem? São conhecidos também como elementos da linguagem visual. Então, são pontos, linhas, cores, texturas, sombra, luz. Esses é que são os elementos. Toda linguagem artística possui seus elementos estruturantes. Então, ficamos com a letra B.